Bom dia! Vamos à leitura das senhas diárias para o dia de hoje, dia 17 de agosto de 2023, uma terça-feira. Vamos ao título e vamos lembrando desse título porque ele tem muito a ver com a leitura da Bíblia e um tipo de leitura que se faz que é totalmente errado, que conduz a erro, uma compreensão errada da Bíblia e que já é uma realidade lá nos tempos de Cristo, até no Antigo Testamento, que é assim o título: A Palavra de Deus está além de sua leitura alfabética. Ou seja, também é o que Paulo diz, que na própria leitura do Antigo Testamento, dos Evangelhos e dos textos que já estão sendo escritos do tempo do apóstolo Paulo, a letra mata, o Espírito vivifica. Ou, dá para dizer assim, a palavra de Deus está além de sua leitura alfabética. Está em compreender a palavra. Compreender a vontade de Deus que está por trás da simples leitura alfabética. Nós vamos ver um exemplo disso nos Evangelhos e que o próprio Jesus dá. Então vamos às senhas. O primeiro versículo vem do Salmo 119, versículo 11. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardo a tua vontade, expresso pelo teu Espírito, que transforma meu coração de pedra em um coração de carne, amoroso. Guardo a tua palavra, não as tuas palavras, a tua palavra, para não pecar, para compreender o que é pecar e não pecar. E o segundo versículo para o dia vem de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. O bom tesouro que está na palavra, que é guardado em nós, que habita em nós pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus Javé, de sua vontade. Isso é mais do que letras, certo? Isso é mais do que uma lista de normas e leis. Esse é o Espírito que está por trás da letra, da lista de palavras. É a palavra, não as palavras, a palavra. Qual é a vontade de Deus que está por trás das letras, das palavras, das histórias? Qual é o Espírito, a palavra, a vontade, o amor, a revelação? É mais do que
as letras e as palavras. Não adianta você decorar as palavras. Você tem que entender a palavra que está por trás das letras escritas, das palavras escritas, das histórias contadas na Bíblia. Ou que você ouve nas pregações. Você tem que deixar o coração aberto para que o Espírito fale, interprete e te ensine a viver nesta vontade de Deus, vontade amorosa de Deus, no dia a dia, no cotidiano do nosso contexto, da nossa realidade histórica, e ali aprendendo a viver o amor de Deus. E não ficar preso à letra. A letra mata. E a oração vem de Cornelius Becker, que na verdade é a estrofe de um hino. E assim ele escreve: de coração me prendo a tua promissão, tua promessa, teu desejo futuro, tua promessa. A minha vida eu rendo a ti em gratidão. Se me guiares, fiel Senhor, prossigo o meu caminho, tranquilo e sem temor. Tranquilo, nesse espírito, nessa palavra. Não atormentado como algumas pessoas vivem pelo embaraço constante, pela acusação constante daqueles que ficam presos às letras, mas aqueles que são abençoados pela palavra. Vamos ao primeiro texto, onde Cristo vai mostrar, vai reinterpretar a letra crua, vai reinterpretar lendo o Espírito que está por trás. Marcos capítulo 2, versículos 23 a 28. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas de trigo. Os fariseus lhe perguntaram: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Eles estão indo contra, desobedecendo uma lei do Antigo Testamento, que no sábado não podia colher trigo. Jesus respondeu: vocês nunca leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome nos dias de Abiatar, o sumo sacerdote, nos dias de Abiatar, quando Abiatar era sumo sacerdote, Davi entrou na casa de Deus, no templo, e comeu os pães da presença, lá no culto deles, que apenas aos sacerdotes era permitido comer. E deu esses pães aos seus companheiros. Então Jesus disse: o sábado, a lei do sábado, foi feita por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Deus amou o ser humano, não a lei. Assim, pois, o Filho do homem, Jesus, é o Senhor até mesmo do sábado.
Jesus mandou aquela lei, xarope do sábado, e se catar, porque na verdade o pessoal estava com fome. Então descanse no sábado, mas não é a lei a risca da letra. É o amor. E quem não olha para a fome não ama. Então, não entendeu nada do Evangelho. Não entendeu o Espírito. E a segunda leitura, de Gênesis 7, 17 a 24, é a leitura contínua do Antigo Testamento, e está contando a história do dilúvio, que também tem um espírito por trás da história, tá? Que tem um pedacinho pequeno, já li 3 pedaços, e agora um 4º pedaço, e a gente tem que entender qual é o espírito dessa história. Qual é a moral da história? Gênesis 7, 17 a 24. 40 dias do dilúvio sobre a terra, e as águas aumentaram e elevaram cerca de a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra, e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram, aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade. Tudo que havia na terra seca e tinha nas narinas o fôlego da vida morreu. Fôlego da vida, né? Lembro lá no Gênesis, Deus soprou o fôlego da vida. São maneiras míticas de contar a história. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os seres humanos como os animais, todos os animais que se movem rente ao chão, aves do céu, tudo foi exterminado, só restaram Noé e aqueles que com ele estavam. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Vocês entendem por que isso aconteceu? Aconteceu no mito, né? Por causa da violência humana. O Criador disse: me arrependo de ter feito esse pessoal. Essa obra degringolou e se tornou violenta, estúpida, agressiva, escravizante, exploradora. Então eu vou matar todo mundo, só vou salvar esse pessoal aqui que eu achei justo, né? Noé, a família, os filhos. E casais de cada espécie, porque eu amo a vida. Mas essa é uma história com um objetivo. É um mito, certo? Você tem que ver que mito não quer dizer assim verdade ou mentira. Mito é mais ou menos uma história com uma moral a ser decifrada. Embora lá em tempos pré-científicos era levado um pouco mais do que isso, né? Um abraço e um bom dia.